Deus. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, amém? Gostaria de convidar você a abrir comigo no livro de 2 Reis, capítulo de número 4. Irmãos, eu louvo a Deus porque na quinta-feira eu saí daqui cheio do Espírito Santo. Eu saí desse lugar renovado, irmãos. Saí leve, vamos dizer assim. Que presença de Deus tremenda que nós recebemos aqui. Eu quero louvar a Deus. E o que o Senhor colocou no meu coração é, muitas vezes para nós vai ser difícil repetir a dose, mas Deus tem coisa nova para cada um de nós que estamos aqui. Louvado seja Deus. 2 Reis, capítulo de número 4, o versículo que nós vamos ler é o versículo 17 em diante, aonde a palavra de Deus vai dizer assim: e concebeu a mulher, e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. E então disse a um moço: leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia, e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta, e saiu. E chamou a seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Então albardou a jumenta e disse ao seu moço: guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. E partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus ao monte Carmelo. E sucedeu que, vendo-a o homem de Deus de longe, disse a Geazi seu moço: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e dize: vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho. E ela disse: vai bem. E chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés. Mas Geazi, para a retirar, chegou, e disse, porém, o homem de Deus: deixai-a, porque a sua alma nela está triste de amargura. E o Senhor me encobriu e não me manifestou. E disse ela: pedi eu a meu Senhor algum filho? Não, disse eu, não me enganes. E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos e toma o meu bordão na tua mão e vai. E se encontrares alguém, não o saúdes. E se alguém te saudar, não lhe respondas. E põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele e lhe trouxe aviso, dizendo: não despertou o menino. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Por enquanto até aqui vamos orar. Senhor Deus, eis aqui a tua palavra, Pai. Tu sabes, Senhor, o anseio e desejo de cada coração que está aqui nessa noite. Tu sabes, ó Pai, aquele, Senhor, que espera uma resposta do Senhor ainda hoje. Tu sabes, ó Deus, a situação que cada um de nós se encontra e a motivação que nos levou a buscar a tua face nessa noite.
E a minha oração, ó Deus, é que o Senhor ainda hoje prepare o coração da tua igreja. Senhor, prepare a mente. Prepare, Senhor, os olhos, os ouvidos. Traz tudo cativo à tua voz, Senhor. A tua palavra, Pai, para que eles saiam daqui edificados. Senhor, eu como homem falho e pecador não tenho nada a oferecer a eles, mas que o teu Espírito Santo use a minha vida hoje. E mais uma vez traga, Senhor, como um canal de bênção sobre as vidas que estão aqui, o fortalecimento, a instrução e a edificação do Senhor. Guarda, Senhor, de todo mal a cada um de nós. E prepara, Senhor, aquilo que Tu queres fazer, Senhor. Não da minha maneira, mas da Tua. Essa é a minha oração juntamente com a Tua igreja. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Senta glorificando a Deus. Louvado sejas. Irmãos, esse texto é um texto bem conhecido. Aqui a palavra fala sobre um milagre onde há ressurreição. Um milagre onde Deus, através do profeta, pega aquilo que havia morrido e traz de volta à vida. E enquanto eu pedia uma palavra, falava ao meu coração que é tempo de nós voltarmos a crer no sobrenatural. Nós estamos muito acostumados com o natural e o Espírito Santo anseia de nós que nós voltemos a crer no sobrenatural, porque nós estamos aqui servindo não a um homem, não ao braço de um homem, mas nós servimos a Deus. E a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Então, através da mensagem eu pude tirar, irmãos, algumas lições. O texto é bastante longo e eu gosto de ler sempre o texto para que os irmãos entendam o que está acontecendo. Mas por se tratar de um texto mais conhecido, eu vou me ater àquilo que o Espírito Santo falou comigo. Então, os irmãos conhecem a história. Essa mulher era uma mulher rica. O marido já tinha a idade avançada. E essa mulher rica percebeu que sempre que o homem de Deus passava na cidade onde ela morava, ele não tinha um lugar fixo para ficar. E então essa mulher, observando aquele homem de Deus que ia e voltava algumas vezes da cidade, ela sentiu no seu coração e contou ao seu esposo: eu quero preparar um lugar para que quando o homem de Deus vier, ele não esteja sem destino, mas ele tenha um destino certo e venha à nossa casa. Então essa mulher rica preparou ali um quarto para que o homem de Deus estivesse ali. De uma maneira espiritual, o homem de Deus representava alguém que era a voz de Deus na terra. Então o que aquela mulher queria trazer para sua casa não era apenas a presença do homem de Deus, mas a presença de Deus. Ela queria um quarto onde a presença de Deus habitasse através do profeta. Então, junto com o seu marido, ela constrói esse cômodo. E todas as vezes em que o profeta se retirava até aquela cidade, ele tinha ali uma habitação. Então o profeta começou a perceber que aquela mulher era uma mulher muito bondosa. Era a mulher que servia a Deus, servindo ao profeta. E ele sente em seu coração, como um ato de gratidão, àquela mulher que o abençoava, de realizar algo na vida dela. Aquele profeta sente no coração que aquela mulher era merecedora de receber algo, porque ela abençoava o próprio profeta e a obra de Deus através da vida do profeta. Então, ele pergunta ao seu moço, porque ele observava aquela mulher rica e imaginava no seu coração: ela não precisa de nada.
Assim somos nós, quando nós olhamos alguém que tem um pouco mais de condição, fica até difícil para você quando vai num aniversário presentear. Você diz, como eu vou presentear alguém que tem condição? Ele já tem tudo. Não tem algo que eu possa dar. E assim o profeta também olhava para aquela mulher e não sabia o que dar. Então ele olha para o seu moço e pergunta: olha, o que será que a sunamita precisa? O que será que ela necessita? E então aquele moço, que era alguém que era observador, ele vê que naquela casa, apesar de toda a riqueza, faltava algo que podia gerar alegria no coração daquela mulher. E esse algo era um filho. Ela tinha uma riqueza boa, ela tinha bom relacionamento. Inclusive, quando o profeta pergunta a ela se ela tem necessidade de algo, ela diz: eu vivo no meio do meu povo, eu não preciso de nada. Tudo eu tenho abastança. Mas então aquele moço repara que ela não tinha filho. Então o profeta sente no coração: ela merece ser abençoada. Só que havia um agravante aqui. A Bíblia diz que o marido desta mulher era avançado em idade. E então o profeta sente no coração, com toda certeza, ora a Deus e manda chamar a sunamita. Fala para ela: vem até aqui. Então ela entra à porta do quarto. E então ele começa a dizer que era uma mulher que abençoava a obra, que era merecedora. E ele vira para essa mulher e diz: no tempo determinado, tu darás à luz um filho. Sabe aquele maior sonho do seu coração que ninguém sabe, só você e Deus? É esse sonho aí. O profeta vem dizendo assim: ó, no tempo determinado, Deus vai concretizar esse sonho. No tempo determinado, Deus vai te entregar aquilo que você mais almeja. Talvez ninguém saiba, mas Deus conhece. E então, aquela mulher com um temor absurdo e um pouco de medo, se volta para o profeta, porque somente aquele que sonha com um milagre sabe como é quando alguém fala: ó, Deus vai realizar. O seu coração, a carne fala mais alto. E ela se volta para o profeta e diz assim: ó, não mintas a tua serva, não conte mentira, eu te abriguei aqui, eu creio que você é um homem de Deus, mas não precisa mentir, porque ela olha para a limitação. O marido era avançado em idade. E assim somos nós, quando alguém nos diz que o nosso sonho vai se cumprir, nós olhamos a situação e deixamos de crer no sobrenatural, deixamos de confiar no milagre. E Deus está querendo dizer para nós que nós precisamos confiar no sobrenatural. Ele não deixou de operar, irmãos. E então aquela mulher se volta para o profeta e diz: não mintas a tua serva. E o profeta, com alegria no coração, apenas diz: no tempo determinado você vai dar a luz. Então o tempo passa. E nós começamos lendo a partir deste momento, para que você entendesse o contexto. No verso 17 nós vemos: e concebeu a mulher e deu à luz um filho no tal tempo determinado. Quando Deus falou que iria realizar, Ele cumpriu, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. Então o profeta disse e se cumpriu, algo de Deus. O sonho se realizou e aquela mulher deu à luz. E o que eu aprendo com Deus? O meu milagre, o seu milagre vai chegar no tempo determinado por Ele. O meu milagre, o seu milagre vai chegar no tempo que Deus determinou para que ele chegue, porque Deus conhece o íntimo do meu e do teu coração. Mas você precisa confiar que vai chegar. Essa mulher disse: não mintas a tua serva. Talvez alguém profetizou algo sobre a sua vida da parte de Deus e você disse: a circunstância não me deixa crer. Esqueça a circunstância, confia no milagre. É momento de crer no sobrenatural.
Então a Bíblia continua dizendo que depois que o milagre acontece, aquela mulher tem aquela criança, um motivo de grande alegria. Ele sai junto com seu pai, imagina a alegria do pai em carregar um filho ali na sua velhice. E ele sai com seu pai ali nos trabalhos que eles tinham, conforme diz o texto, o verso 18, o menino saiu e foi junto com o pai para o trabalho. E chegando no meio do trabalho, aquele menino que estava com pouca idade, mas já tinha crescido, chegando no meio do trabalho, a Bíblia diz que a cabeça do menino começa a doer. A cabeça do menino começa a doer, e quando a cabeça do menino dói, ele questiona ao seu pai: ai, a minha cabeça! E o seu pai, que tinha empregados, diz: vem alguém aqui e leva essa criança para a mãe dele. E então, alguns dos servos ali o levam à sua mãe. E quando leva esse menino à mãe, esse menino estava ali naquela condição doente. A Bíblia diz que a sua mãe ficou ao lado dele em todo o tempo, porque mãe é aquela que fica ao lado em todo o tempo. Não importa a dificuldade, não importa o problema, a mãe está ao lado em todo o tempo. E essa mãe não foi diferente. Então aquele menino doente, deitado ali, a Bíblia diz que a mãe esteve com ele sobre os joelhos. No verso de número 20. Imagina essa mulher clamando pelo filho. Não pode morrer. Não pode morrer. Não pode morrer, não pode acabar esse sonho que eu estou vivendo, não pode ser destruído, não pode ser aniquilado. E aquela mulher ali sobre seus joelhos, vendo a situação do filho enfermo. Mas a Bíblia diz que aquela criança morre. Irmãos, eu fico imaginando como é para alguém que tem um sonho de um milagre tão grande, que recebe aquele milagre tão grande, começa a desfrutar desse milagre tão grande, de uma hora para outra é removido aquele milagre das suas mãos. Você consegue compreender a dor de uma mãe que sonhou com um filho e não podia tê-lo? Deus o deu e depois ela o perde. Você consegue compreender a dor dessa mãe? E é isso que nós estamos vendo aqui. Uma mãe que orou, que clamou, que buscou. Seu milagre não morresse, mas o milagre morreu. E sabe o que eu aprendo com Deus aqui? Talvez possa ser estranho para você, mas o motivo de maior milagre na tua vida pode se tornar o motivo de maior dor para você. Eu vou repetir para você entender. O motivo do maior milagre, da maior alegria na tua vida pode se tornar o motivo da maior dor. E mais uma vez eu volto à mãe. Imagina para uma mãe que criou o filho com todo zelo, com todo carinho, com todo o amor, e ele vai por um caminho do qual o leva para o cárcere ou leva para alguma situação ruim. Imagina a dor daquela mãe. Imagina a dificuldade. Enquanto criança, enquanto estava sendo ensinado, era motivo de alegria, e hoje se tornou motivo de dor. E quantas situações, irmãos, esposas, maridos, quantas situações que nós não vemos que eram motivos de alegria, eram milagres, e agora se tornaram motivos de dor, e agora se tornaram motivos de desânimo e tristeza. Mas Deus está querendo nos ensinar que nós não podemos desistir. Essa sunamita tem uma característica que eu e você precisamos ter na nossa vida. Porque, irmãos, viver sem aquilo, sem o milagre, é tolerável. A Bíblia diz que quando
Eliseu pergunta o que aquela mulher precisava. Ela fala: não preciso de nada, eu tenho tudo. Eu tenho um bom relacionamento no meio do meu povo. Então ela não sentia a necessidade do milagre. Mas quando o milagre acontece, ela não consegue viver sem. E eu estou querendo dizer para você que é fácil se acostumar sem o milagre, difícil é perdê-lo. Eu não sei o que você pede para Deus, mas enquanto você não tem, você consegue se acostumar a viver sem. Mas imagina como é para você perder aquilo que para você é um milagre. E aí nós temos vários textos que falam sobre, mas eu queria citar apenas um exemplo. A Bíblia diz que Abraão era avançado também em idade, não podia ter filhos, e então, em determinado tempo, Abraão recebe esta dádiva. Isaac nasce e depois de certo tempo a Bíblia diz que Deus o pede. Então o motivo do milagre se torna motivo de tristeza. E ele tem que oferecer Isaac um monte em sacrifício. E ele tinha uma escolha: ouvir a Deus ou ouvir a sua carne. E louvado seja Deus que o pai da fé ouviu a Deus, e ele sobe aquele monte, disposto a entregar o filho, disposto a entregar de volta para Deus o seu milagre. E a Bíblia diz então que Deus proveu o cordeiro e nada daquilo é necessário. Mas é fácil sobreviver sem o milagre antes dele chegar, difícil é sobreviver depois que ele chega. Então o teu milagre pode ser um motivo de grande dor, se você recebê-lo e depois ele ir embora. E esse é o sentimento dessa mulher. Ela recebeu o milagre sem pedir. Ela não pediu, mas recebeu. E quando ela recebe, o filho morre. E aí, irmãos, nós vemos uma diferença aqui entre nós e esta sunamita, ou alguns de nós. Verso de número 21, a Bíblia diz que subiu ela e deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou sobre ele a porta e saiu. Quem ela deitou? O filho. Ela coloca o filho na onde? Sabe aquele quarto que trazia a presença de Deus para a casa dela? Ela coloca justamente o filho morto lá. Ela diz assim, ó: o meu milagre pode ter morrido, mas está ainda diante de Deus. Irmãos, você precisa colocar diante de Deus o teu milagre, ainda que aos teus olhos ele tenha morrido, ainda que não tenha vida mais, você tem que pôr diante de Deus. Ela leva até o quarto do homem de Deus e diz assim, ó: vai ficar aqui. Talvez outra mãe dizia: vamos enterrar, mas essa mulher diz: não, eu vou colocar lá porque ainda tem esperança no meu coração, ainda tem fé no meu coração. E na onde eu preciso levar? Na onde o homem de Deus habita, porque a presença de Deus está lá. E por isso a importância de você ter a presença de Deus na tua casa. Vão ter momentos na tua vida que você vai precisar entrar nesse quarto, aonde a presença de Deus habita, e começar a clamar ao Senhor pelo teu milagre. Porque você não vai ver de forma natural, mas de forma espiritual você vai confiar que Deus vai trabalhar. E a Bíblia diz que ela deixa o corpo nesse quarto e fecha a porta. Eu queria dizer para você uma coisa que talvez vai chocar alguns. Ninguém, grava isso no teu coração, ninguém precisa ter acesso aos teus problemas. Ninguém. Tem coisas que morreram na tua vida que ninguém precisa saber. Você tem que levar para o quarto, aonde a presença de Deus habita, e confiar que na presença de Deus esse problema vai ser transformado. Porque quando você começa a falar para algumas pessoas, elas dizem: para de lutar, a criança está morta, o que você quer fazer? E ela simplesmente deixa o corpo lá, fecha a porta e vai, porque ela confiava em Deus.
Ela tinha uma fé que talvez outras pessoas não entendam, e você tem que olhar para você com o mesmo sentimento. Talvez o teu milagre morreu, mas a fé no teu coração que permite você continuar lutando, mesmo que para todo mundo está morto e não adianta mais, você tem fé que vai dar certo. É isso que essa mulher fez. Você precisa colocar diante de Deus, sempre diante de Deus. E o verso 22 fala: chamou seu marido e disse: manda já uns dos moços. Então ela começa agora, irmãos, trabalhar. E aqui está a diferença de muitos de nós para aquela mulher. Quando o milagre morre, você tem uma escolha: lutar ou desistir. Faça essa pergunta a si mesmo: e se fosse eu? Será que eu estava lutando pelo milagre ou já tinha mandado enterrar? Tem muita gente enterrando o milagre, irmão. Tem muita gente enterrando o milagre. O que você enterrou? Só você e Deus sabe o que você enterrou. Mas tem muita gente enterrando o milagre. Deus te deu, Deus te entregou, alguma situação aconteceu, o dia mau chegou, você perdeu e desistiu, e Deus está falando para você: é tempo de lutar pelo milagre. Irmão do céu, você não está entendendo isso aqui não. Então ela chega para o marido e fala: ó, me arruma um dos nossos servos aqui, daqueles que trabalham para você, porque eu vou precisar buscar o homem de Deus. Quem que nós devemos buscar para ressuscitar milagre? O homem de Deus era o que na terra? A representação do próprio Deus. Você quer ouvir Deus falar? No caso dela, ir até o profeta. No caso teu, vai para o joelho, procura alguém, vai se aconselhar, mas que seja alguém de Deus, não alguém que vai contar os seus problemas para a rua inteira. Tem entendimento, irmão, tenha sabedoria. Então essa mulher se decide por lutar pelo milagre, e ela fala para o marido: ó, prepara alguém que eu preciso sair. Tem muita gente que está parado esperando milagre. Milagre não é para quem está parado, irmão. Tem que correr, tem que buscar, tem que se levantar, tem que clamar. A fé daquela mulher podia ter acabado enquanto ela orava para o filho não morrer, e ele morreu. Porque para muito crente é assim: eu orei para Deus fazer assim, não fez, então já desisto, chega. Não persiste no milagre. E Deus está querendo ensinar você: muitas vezes o milagre não vai vir da maneira que eu espero, mas eu preciso continuar lutando. Aquela mulher não desistiu, ela não parou, ela não desanimou, enquanto não fez tudo aquilo que podia. Então ela fala para o marido: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus. Ela não queria ir devagarzinho não, ela tinha pressa pelo milagre. Será que eu e você estamos correndo em direção do nosso milagre, ou já desistimos? Chega, não dá para mim. Deus está fazendo na vida do fulano, do ciclano, e para mim nunca faz nada. Misericórdia, não. Tem que correr mais. Tem que ir em busca do milagre, tem que lutar mais. Para algumas pessoas, com certeza, aquele menino morreu, era o fim do milagre. Mas para essa sunamita, ela tinha entendimento diferente. Ela falou assim: ó, o mesmo Deus que permitiu que ele se fosse, é o Deus que vai me restituir. Aleluia. Você não entendeu? O mesmo Deus que permitiu que ele se fosse, é o Deus que vai restituir. É isso que Deus falou ao meu coração, irmãos. Ela confiava que Deus iria restituir o milagre na vida dela. Você confia que Deus vai restituir na tua vida o teu milagre, aquilo que você tanto busca? Porque tem muita gente que acha que a morte é o ponto final, mas a Bíblia diz: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. A morte é o limite para o homem, para Deus não. Deus tem poder, irmão, para realizar milagres. E aquela mulher decidiu lutar
E um detalhe importante, verso 23 fala: por que você vai até o homem de Deus hoje? Não é sábado, não é lua nova, não é dia de festa, não é dia de sacrifício, não é dia de entrega. Por que você vai? Ela podia olhar para o marido e falar assim: ó, o nosso filho morreu. Acabou a esperança, acabou a alegria. Sabe aquela dor de cabeça, levou ele embora. Mas não. Aquela mulher simplesmente olhou para aquele homem que era seu marido e diz assim: tudo vai bem. Ela viu o corpo sobre a cama. Ela viu a morte sobre aquele quarto. Mas ela olhou para o marido e falou assim: tudo vai bem. Sabe o que eu aprendo aqui? Nós não precisamos contarmos o motivo da nossa dor para ninguém, apenas para Deus. Tem pessoas que não vão compreender a força que Deus está te dando. Entenda isso. Tem pessoas que nem imaginam a força que Deus está te dando. O filho está morto, mas você está lutando. O milagre morreu. Para muitos não tem o que fazer, mas você está lutando. Então aquela mulher nem contou para o marido. Falou assim: ó, tá tudo bem. O que aconteceu? Vai tudo bem. Porque quando nós começamos a contar os nossos sonhos, os nossos projetos, parece uma coisa, né? Antes de você contar, as coisas fluem. Deus abençoa, vai acontecendo, nós vamos realizando. Você contou para determinada pessoa, começa a prova. Começa a luta, começa o problema. As coisas deixam de fluir, porque tem muita gente que bate nas nossas costas, irmãos, mas não quer o nosso bem. E você precisa ter sabedoria. Se aquela mulher contasse para muitas pessoas que o filho havia morrido, talvez diriam para ela: que Deus é esse que você serve? Que dá um milagre e depois tira, que Deus é esse? E nos nossos dias, que Deus é esse que fez esse milagre na tua vida e hoje está desse jeito, que realizou essa obra na tua vida e hoje está dessa forma? As pessoas são especialistas em questionar a vida alheia, mas não conseguem olhar e analisar a própria vida. Então não conta. Tem muita gente que não está preparada para saber da minha luta e da tua. Se você chegar e começar a contar, ela vai dizer: meu Deus, se eu tivesse nessa situação, eu não ia na igreja mais não. Porque servindo a Deus está dessa maneira. É bem isso. Vão julgar por tudo aquilo que a gente vive. Mas eu queria dizer que a Sunamita nos ensina que não importa a situação que nós estejamos, quando alguém de fora pergunta, vai tudo bem. Da minha boca você não vai ouvir murmúrio, Satanás não vai ser adorado através da minha vida. Vai tudo bem. Em vez de adorar o inimigo, irmão, vai tudo bem. Por quê? Porque os curiosos de plantão que quer saber da sua vida e não torce por você, quando você fala que está bem, ninguém te procura. Já reparou isso? Fala assim: ó, estou bem, graças a Deus, está tudo dando certo. Ninguém te procura. Agora fala que você está mal para você ver. Vê um monte de gente, manda mensagem: o que aconteceu? E muitas vezes não é para te ajudar, é simplesmente para comentar de você. Precisa ter sabedoria, porque não é todo mundo que tem a mesma fé que nós temos. Então não importa o quão arrebentado você esteja, vai tudo bem, porque o nosso Deus tem nos fortalecido. A Bíblia diz: até aqui nos ajudou o Senhor. Ninguém vai levar muita coisa para você não, é só Deus para te sustentar. E o verso 24 diz: então abaldou a jumenta e disse ao moço: guia, anda. A mulher falou: agora é o momento de ir correr em busca do milagre. Guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Eu acho lindo isso daqui. Aquela mulher sabia da jornada dela em direção ao milagre. Você sabe da tua jornada em direção ao milagre? O que você precisa fazer?
Eu imagino aquela mulher já estava com o plano todo na cabeça. Ela falou: eu vou sair daqui, eu vou em direção ao profeta e Deus vai fazer alguma coisa. Eu não aceito essa situação, Deus vai fazer alguma coisa. E ela vai, ela coloca ali, prepara tudo, sobe ali e vai em direção ao profeta. Ela não para de buscar. E ela fala para o moço: ó, não para. Eu queria dizer para algumas pessoas aqui: você não pode parar no meio da jornada. Tem gente pensando em parar no meio da jornada. Olha só. Olha só Deus falando com você. Deixa o Espírito Santo falar com você, irmão. Tem gente querendo parar no meio da jornada, porque chegou alguém e fez um questionamento, porque chegou alguém e perguntou alguma coisa, porque chegou alguém e está dizendo que o teu milagre morreu. E essa sunamita nos ensina que nós temos que ir, andar e não parar no meio do caminho. Não para nem para conversar, irmão, nem para dar satisfação. Se for para dar satisfação, dê satisfação de joelho para Deus, só. Por quê? Porque no meio da caminhada vão ter pessoas querendo parar você. No caminho do milagre vão ter vidas querendo te parar, irmão, te fazer desistir. E aquela mulher entendeu isso, falou: eu saio daqui e eu só vou parar diante do profeta, porque Deus vai falar comigo. Então você não tem que parar no meio da tua caminhada. Você não pode parar, irmão. Tem gente que qualquer distração está parando aí. Ah não, agora tem um negócio legal acontecendo aí, não vai dar para ir no culto não. Estou passando por uma situação aí, não vai dar para ir no culto não. Irmão, aqui é o lugar onde Deus fala. Se você não puder vir aqui se fortalecer, o que você vai fazer de sua vida? Aqui é o lugar onde você vai ouvir a voz de Deus, ter direção, ter instrução. Mas tem pessoas, qualquer distração ela para, ela sai. Qualquer coisa é mais importante. Eu queria dizer para você que nada pode ser mais importante que a presença de Deus na tua vida. Não é porque eu estou triste, não é porque eu estou cansado, não é porque eu estou desanimado que eu vou deixar de caminhar. A minha jornada precisa continuar, independente dos problemas. Aqui tinha uma mulher correndo com o filho morto em um quarto, sem o marido saber, mas ela não parou a caminhada dela. Por que é que nós estamos querendo parar? Quem somos nós? E ela foi ao homem de Deus, irmão. Verso 25 e 26 fala que ela vai ao encontro do homem de Deus, e quando ela chega lá, o homem de Deus avista ela de longe. Reconheceu aquela mulher. E quando o homem de Deus reconhece aquela mulher, ela fala para o moço dele: ó, vai lá e pergunta como está a sunamita. Pergunta do marido, pergunta dos filhos, pergunta. E então o homem de Deus vai correndo ao encontro dela, o moço. E Geazi chega nela e pergunta: vai tudo bem com você? Vai tudo bem com o teu marido? Vai tudo bem com o teu filho? Nós estamos falando do moço do homem de Deus. E aquela mulher olha para o moço do homem de Deus e fala: vai tudo bem com o filho morto. E para muitos sem esperança. Mas até mesmo com Geazi, ela não para, ela continua a sua jornada. Porque tem coisas, irmãos, que Geazi não resolve, não. Você tem que ir diante de Deus mesmo. E a presença do profeta ali era o próprio Deus representado na terra. E ela continua ali a sua jornada. E eu acho que o mais importante para nós é não parar no meio da jornada, ainda que as pessoas nos questionem se tudo vai bem, se está fácil, se está difícil, se você está gostando, se você está sentindo dificuldade. O mais importante é a gente manter a confiança em Deus que aquela mulher tinha, de dizer assim, ó, sabendo no seu coração que o filho estava morto, dizer que vai tudo bem. Por quê? Porque o Deus que ela servia não iria falhar nesse milagre que havia dado. Nós precisamos confiar que o nosso Deus não vai falhar. Se o milagre é dele, se o milagre é do Senhor, ele não vai falhar. Ele não vai deixar de realizar.
E então ela continua a sua jornada e chega ao homem de Deus, no monte. E quando essa mulher chega no homem de Deus, no monte, o verso de número 27. Quando ela chega no homem de Deus, a Bíblia diz que a primeira coisa que ela faz é pegar no pé. Aí os irmãos falam, o que será que aconteceu? Ela pegou no pé do profeta. Não, irmão, pegar no pé porque ela se prostra. Ela dobra o joelho e segura no pé do profeta. Ela se prostra diante do profeta, porque ela diz, a minha solução tem que vir daqui. Profeta representava Deus, não é adoração de profeta, entenda isso, irmãos. Profeta representava Deus na terra, era a ponte que aquela mulher iria usar para falar com Deus. Então ela se prostra diante do profeta. Por quê? Porque o caminho, a jornada que ela tinha era até o profeta. E então ela começa ali, nos pés dele, chorando. E Geazi tenta tirar essa mulher. Porque muitas vezes é assim, quando você tenta clamar pelo teu milagre, começa a chorar, começa a permitir que Deus age, as pessoas começam a questionar a forma que você está fazendo. Não, tem que ser assim, tem que ser assim. E aqui aquela mulher teve a plena liberdade de clamar, e quando ela está ali aos pés do profeta, o moço tenta tirar, porque o profeta era importante. E o serviço do moço era ajudá-lo. Mas Eliseu fala, não tira, deixa, porque ela está amargurada, ela está triste. E aqui eu vejo algo lindo do pai do profeta. Ele é tão humilde que ele fala assim, o Senhor me encobriu e não me manifestou. O profeta podia falar assim, Deus me mostrou isso, igual hoje em dia está assim. Deus não falou nada. E o profeta está, Deus mandou te dizer isso, Deus mandou dizer aquilo. Deus não falou nada. E esse homem cheio de Deus, falou assim, Deus não me falou nada. Do teu caso, Deus não me revelou nada. É desse jeito. Quando ela vem clamar, ele fala da parte de Deus, Deus não me revelou nada. Agora imagina você, atravessa uma distância aproximada de 24 quilômetros, segundo os teólogos, para falar com o profeta e esperar ouvir uma palavra de esperança. Então você se prostra e começa a chorar e fala da tua situação, e o profeta olha para você e fala, Deus não me revelou nada. Tem muita gente que vai na igreja esperando isso, né? Deus vai usar o profeta para revelar minha vida, para mudar. Às vezes Deus não quer usar dessa maneira, irmão. A gente tem que se sujeitar à forma que Deus quer usar, não à forma que nós queremos ser usado. E o profeta fala para aquela mulher, Deus não me falou nada. Mas com toda certeza na hora o Espírito Santo toma e ele tem uma direção. Fala, você vai, pega o bordão e vai até o menino. Mas o mais legal é que aquela mulher olha para o profeta e fala assim, eu te pedi algum filho? No verso, para os irmãos acompanharem aí, verso 28. Eu te pedi algum filho? Ela não pediu um milagre. Lembra, irmão? O profeta entregou esse milagre porque ele via que aquela mulher era serva de Deus. Ele queria ser grato. Deus abençoa aquela mulher, o milagre morre. Então ela vai até o profeta, se prostra, chora e fala assim, eu te pedi algum filho? Foi eu que te pedi. Porque imagina a amargura daquela mulher, a tristeza daquela mulher, o que eu falei. Enquanto você está vivendo sem o milagre, você consegue passar sem. Mas depois que o milagre chega, você não consegue ficar sem mais. Então ela amargurada disse, eu te pedi algum filho? Não. Eu não falei para você não me enganar. É o que ela fala. Com amargura, com dor, o profeta entende. Então o Espírito Santo fala, vai até lá, pega o bordão. E aí ela fala para o moço assim, se encontrar alguém
não cumprimenta. Mais uma vez, a mesma direção que Deus deu para a mulher, Deus deu para o profeta. Ó, na tua jornada vão ter pessoas querendo parar você, mas não para. Na tua jornada vão haver distrações, mas não para, continua seguindo. E ela disse algo tremendo. Verso 30 diz: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Por quê? Aquilo que Deus fez através do profeta, o moço do profeta não ia resolver. Tem coisas que Deus quer usar o profeta mesmo. É o profeta específico que Deus quer usar. E Eliseu falou para aquele moço dele ir fazer aquilo que era a direção de Deus. Mas ela falou: eu não saio daqui se você não for comigo. Eu não vou embora desse lugar se você não ir até lá. Por quê? Eu não te pedi nada. E meu filho está naquela cama morto. Alguma coisa Deus vai ter que fazer. E então esse homem se levanta. A Bíblia diz que ele se levantou e a seguiu. E o verso 31 fala que Geazi, que era o moço do profeta, fez toda a direção que Deus havia dado. Pegou o bordão, como diz a Bíblia aí, colocou sobre o rosto do menino, e a Bíblia diz que nele não havia voz nem sentido. Eu imagino Geazi chegando lá e dizendo: ó, o profeta falou para fazer isso, então é assim. E imaginou voltar com uma boa notícia dizendo: o menino está vivo. Mas não. Isso choca, porque quando eu recebo a direção de Deus, eu imagino que Deus já vai operar. Grava isso, irmãos. Eliseu recebeu uma direção de Deus, falou: ó, vai lá, pega o bordão, põe sobre o rosto do menino. Essa direção era para quê? Para que o menino ressuscitasse. Mas o milagre que é para Eliseu fazer, Geazi não faz. Quantos entenderam isso? Você conseguiu compreender a profundidade disso? Aquilo que Deus entregou para mim fazer, ninguém aqui pode fazer. Da mesma maneira, aquilo que Deus deu para você, eu não posso fazer, porque Deus deu para você. O milagre de Eliseu, Geazi não podia realizar. E então Eliseu caminha e vai até o lugar. E a Bíblia diz, o verso 32, e chegando Eliseu à casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. A cama de quem? De Eliseu. No quarto onde o menino estava. O menino estava morto. E eu queria dizer para você que mesmo cumprindo a direção de Deus, muitas vezes o milagre não vai acontecer da maneira que eu espero. Deus deu a direção para Eliseu, ele terceirizou para Geazi. Eu não posso terceirizar a tarefa que Deus deu para mim, para ninguém. Fala para alguém perto de você isso, em nome de Jesus. A tarefa que Deus deu para mim, eu não posso terceirizar. Fala isso em nome de Jesus. Deus deu uma tarefa para mim, a minha eu vou cumprir, irmão. Não adianta eu falar assim: ó, pastor Sérgio, faz isso aqui para mim. Não, a tarefa é minha. E a mesma coisa ele, não adianta ele chegar em mim e falar: ó, pastor Elcio, faz isso aqui para mim. Não dá, porque a tarefa é dele. E assim também com os irmãos. Deus te deu uma direção, Deus te mostrou o caminho. Não cabe a mim questionar, não cabe a mim argumentar, cabe a mim entender que você precisa cumprir a vontade de Deus na tua vida. Tem muita gente que está seguindo direção que Deus deu para outra pessoa e o milagre não vai acontecer, porque a direção deu para ele, não para você. Isso é profundo, irmãos. É profundo. Mesmo cumprindo a direção de Deus, o milagre não chegou. Imagina a tristeza de Geazi, né? Ele sentiu no seu coração: talvez eu não estou pronto mesmo não. Era para o menino estar vivo. Assim como muitos de nós, às vezes Deus dá a direção para alguém, ele terceiriza para você, você realiza e não acontece nada. Você fala: ué, por quê? Simples, não era para você. Não é porque você não tem Deus,
Não é porque o Espírito Santo não te usa, mas é porque a direção foi para outro, não foi para você. Porque quando ela for para você, Deus vai realizar. E o verso 33 diz que ele entrou, fechou a porta sobre eles ambos. Estou falando de quem aqui? Eliseu e Geazi, dentro do quarto que simbolizava o local da presença de Deus. Entrou e fechou a porta sobre ambos e orou ao Senhor. Mais uma vez, milagre quem faz não é o profeta, é o Senhor. O profeta só tem a direção, irmãos. Então, verso de número 34, e subiu e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Aleluia. Glórias a Deus. Ainda aonde havia a frieza da morte, começou a ser aquecido pelo fogo do Espírito Santo. Aleluia. Esse profeta, irmãos, ele clama mais uma vez a direção de Deus, porque eu imagino que ele entendeu. O milagre é para você, não é para Geazi. Então ele ora mais uma vez, e então ele entra junto com o moço e fecha a porta. Isso aqui é muito interessante, porque vão ter coisas que todos podem ver, mas vão ter coisas que você vai precisar fechar a porta. Não é todo mundo que vai poder ver, irmãos. Porque quando Deus dá uma direção, muitas vezes o homem não vai compreender, porque é sobrenatural. Não é natural, é sobrenatural. Então, para que eles pudessem viver esse milagre, a porta precisou ser fechada. Eles tiveram que entrar no quarto e fechar a porta. Inclusive a mãe fica para o lado de fora, porque tem coisas espirituais que algumas pessoas não estão preparadas para ver. Irmãos, isso é muito profundo, muito mesmo. Tem coisas que Deus vai realizar que nem todos estão prontos para observar, irmãos. E aqui ele fechou a porta, até a mãe não viu. Até a mãe ficou do lado de fora. E a Bíblia diz que depois que ele ora, ele faz esse processo. É boca com boca, olho no olho, mão na mão, como se fosse uma transferência, irmãos. Aquele homem que estava vivo, estava realizando como se fosse uma transferência da vida que havia nele para aquele que havia morrido. Olha que coisa tremenda. Havia uma transferência, onde havia morte, ele estava transferindo vida, como um canal de Deus. Olha que tremendo isso. Então aprenda aqui que para viver o milagre, muitas vezes eu tenho que fechar algumas portas. Talvez algumas portas precisam ser fechadas. Talvez você não crê o suficiente para viver o milagre, então tem que fechar essa porta aí da incredulidade. Se você não crê, você não vai viver. Nem todos iam conseguir compreender isso aqui. Talvez algumas pessoas diriam: nossa, mas boca na boca, que estranho isso aí, né? Deus está operando dessa maneira. Se fosse nos dias de hoje, misericórdia. Mas a direção é de Deus e não do homem. Então você precisa fechar a porta, irmão. Não é todo mundo que está preparado, não. Tem gente que Deus vai deixar do lado de fora. O milagre vai estar acontecendo dentro do quarto, mas vai ter gente que vai ter que esperar lá fora, porque ainda não está no nível espiritual para compreender. Então diz no verso de número 35, depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir e estendeu sobre ele. Então depois desse primeiro momento ali com o menino, ainda não havia vida. E o profeta sai daquele lugar e começa a andar e clamar a Deus, dizendo: Senhor, você precisa agir. Eu imagino o coração daquele profeta dizendo assim: ó,
eu tive um sentimento de gratidão para com essa mulher, o Senhor concedeu o milagre foi tirado da vida dela, mas eu preciso fazer algo. Então aquele homem se levanta a clamar por aquele milagre. O profeta se levanta a clamar pelo milagre que ele mesmo havia pedido para aquela mulher. E a Bíblia diz que ele vai de um lado para o outro e mais uma vez torna a estender a mão. Então ele põe a mão sobre o menino. E quando ele põe a mão orando, a Bíblia diz que o menino espirrou 7 vezes e o menino abriu os olhos. Então onde havia morte, Deus gerou vida. Aleluia, Jesus. Aonde havia morte, Deus gerou vida. E eu queria dizer para você que muitas vezes para viver um milagre é preciso perseverar, irmão. É na primeira oraçãozinha, na primeira direção que Deus dá, na primeira vez que você faz alguma coisa para Deus que o milagre acontece, não. Tem que ser perseverante, tem que lutar. Talvez o profeta imaginava que ele ia chegar lá e fazer aquilo que Deus deu a direção e o filho já iria viver, mas não. Ele precisou gastar tempo realizando aquilo que Deus estava pedindo, clamando a Deus para que ele entendesse que quem realizava o milagre não era ele, mas o próprio Deus. E assim tem que ser na minha vida e na tua, perseverar em busca do milagre. 36, nós já estamos acabando, diz: então chamou a Geazi e disse: chama essa sunamita. E chamou-a e veio a ele e disse ele: toma o teu filho. Aleluia. E veio nela, se prostrou aos seus pés, se inclinou à terra e tomou o seu filho e saiu. Aleluia. Irmãos, depois que Deus restituiu o teu milagre, Ele vai mandar chamar você. Aleluia. Eu não sei, irmãos, o que eu perdi, o que você perdeu, eu não sei o que você perdeu. Eu não sei qual é a dificuldade, eu não sei qual é o milagre que você tanto espera, mas eu sei de uma coisa: Deus tem poder de restituir. Deus tem poder de trazer de volta, ainda que para você esteja morto. E eu creio que Deus vai falar para algumas pessoas aqui: toma o teu filho, toma o teu milagre, toma aquilo que você tanto espera, mas jamais esqueça de ser grato. Porque depois que aquela mulher recebe ali o seu filho de volta, a Bíblia diz que ela se prostra e se inclina com um gesto de gratidão. Então, quando Deus restituiu o teu milagre, seja grato. Tem gente que quando recebe o milagre de volta, ao invés de agradecer a Deus, desvia. E Deus está querendo dizer: não para a jornada, não desiste. E eu gostaria de convidar você nessa noite a se colocar de pé em nome de Jesus. Eu sinceramente não sei qual milagre você precisa. Não sei o que te leva a sentir dor, irmão. Eu sei da minha vida. Nem peça a Deus dom de revelação. Só preciso interpretar a Bíblia. Para mim é suficiente. Deus seja louvado por isso. Porque eu imagino que os teus problemas são teus. Mas há um Deus no céu que te ouve. As tuas dificuldades são tuas. Mas há um Deus no céu que também ouve. E hoje você já não precisa mais de um profeta para falar com Deus. A Bíblia diz que o véu se rasgou do alto a baixo. E hoje nós temos livre acesso ao Pai. Fala assim para alguém perto de você: você é livre para falar com Deus. Talvez o clamor de hoje não precisa ser mais o do profeta, mas tem que ser o meu e o teu. Dizendo: Senhor, a área que morreu, o milagre que eu preciso é esse, mas você precisa clamar. Não pode desistir, não pode parar. Guarda isso no teu coração. Não pode contar para todo mundo. Não pode. Porque vai ter coisas que somente você e Deus vão entender.
Vai ter momentos que é só você e Deus que vão passar. Os teus amigos não vão saber, a tua família não vai saber, mas Deus vai conhecer. Deus vai contemplar. Então é momento de clamar pelo meu milagre, pelo teu milagre, pela minha situação, pela tua. E eu quero que você faça isso agora. Se você puder fechar os seus olhos comigo, eu gostaria de convidar você a orar nesse momento, para que em nome do Senhor Jesus o teu milagre venha a ser restituído. E se ainda não chegou, que ele venha chegar, assim como a sunamita viveu no tempo determinado por Deus. Você possa tomar o teu filho nos braços, você possa tomar o teu milagre nas mãos, em nome de Jesus. Vamos orar.